Olá pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem? Joia? Bom, estamos aí já entrando na semana 10 agora. Então, já na final da década de 60, já na década de 70, já década de 80. Então, essas 3 décadas muito importantes e muitas coisas aconteceram para a consolidação da nossa educação física e do esporte. Especificamente sobre o esporte, né? A gente vê o esporte já consolidado, já com seus conceitos, técnicas e metodologias, principalmente com o advento da profissionalização do esportista, como nós vimos na semana anterior, né, na semana 9, vimos a importância da ciência do treinamento esportivo também trazendo suas contribuições, né? Vimos também que já começa a ter um debate nos anos 80 sobre a saúde. Nós vamos ver agora na semana 10 já um debate, início de debate, já também procurando uma consolidação sobre o esporte e a atividade física como saúde, qualidade de vida, né? Já vem incluindo o trabalho do Tubino, que vocês vão ver aí, que já organiza didaticamente a atividade física como educação, lazer e alto rendimento, a atividade física e esporte como educação, lazer e alto rendimento, já uma coisa já discutida nesse sentido. Mas teve uma situação bastante peculiar e difícil e, logicamente, que trouxe consequências que eu não vou fazer juízo de valor, se são danosas ou se são tal, mas foram preocupantes e um pouco difíceis em relação ao entendimento ao caminho que o esporte e a atividade física tinha percorrido, principalmente o esporte, que sofreu mais essa interferência, que foi o uso político-ideológico do esporte na década de 60, 70, início dos anos 80, pela Guerra Fria. Não sei se você lembra de ter estudado a Guerra Fria entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos da América. A União Soviética, como vocês sabem, participava do bloco socialista e os Estados Unidos do bloco capitalista. Então, havia uma digladiação entre essas duas grandes potências que carreavam, de um lado, o comunismo, do outro lado, o socialismo e o comunismo, e, de outro lado, o capitalismo. E, logicamente, o esporte acabou sendo usado politicamente e ideologicamente, né? Então, o bloco capitalista usava o esporte e a formação e o esportista para fazer propaganda da sua ideologia, da mesma forma o bloco socialista comunista fazia a mesma coisa. Então, acabou sendo o esporte maculado, né? Intoxicado por essas questões. Então, e no Brasil? O que estava acontecendo no Brasil? No Brasil acontecia algo semelhante, que foi a ditadura militar, né? E essa ditadura militar influenciou, sim, no esporte no Brasil, que, como a ditadura militar era aliada ao capitalismo e ao bloco capitalista, orientado pelos Estados Unidos, o esporte e o atleta, gente, isso é muito importante, o esporte, né, de competição e o atleta preparado para competir, eram dados com propaganda também, propaganda ideológica dos militares e também do capitalismo. Então, o que aconteceu? E aí veio, a partir de 1985, a redemocratização no Brasil. Então, com essa redemocratização do Brasil, o que aconteceu? Tudo aquilo que era ligado aos militares foi retirado do contexto nacional, dos currículos e de todas as atividades. Aí o que aconteceu nesse sentido? Né? Nesse sentido, infelizmente, o esporte e o esportista e o atleta, como eles foram utilizados de forma para propaganda da ditadura militar, infelizmente, o entendimento que se teve é que eles precisavam ser retirados dos currículos, das escolas, etc. E foi o que aconteceu, né? Então, aí surgiram as abordagens pedagógicas, vocês vão ver agora na semana 10, né? Tentando fazer fazer um outro molde de educação física e de esporte voltado
para a formação do cidadão crítico, reflexivo, politizado e assim por diante. Só que teve um detalhe, né? O esporte e o atleta foram alijados desse momento. Então foi retirado o esporte e o contexto da formação, iniciação desportiva, foi retirado para um esporte, uma educação física mais do ponto de vista socializante e de criação de um momento mais de formação do cidadão. Claro que teve questões negativas, claro, questão positiva também, uma análise que a gente tem que fazer no geral, mas a nossa função não é essa, é saber o que isso influenciou nos conceitos e nas metodologias de aplicação do esporte e da atividade física na escola. Do esporte não aconteceu, porque realmente ele foi retirado dos currículos. Né? Só que agora o esporte já começa a retornar sendo ressignificado, mas isso nós vamos ver numa próxima semana lá na frente, tá bom? Então vamos analisar esse contexto político-ideológico, né, que trouxe realmente essas consequências para o esporte e a atividade física no mundo e no Brasil, tá? Mas para nós é importante entender como isso influenciou nas metodologias de aplicação das atividades esportivas. E isso que importa para nós, professores de educação física. Logicamente, o contexto sociopolítico e cultural estão por trás disso, mas o importante para nós é saber como isso influenciou nas suas práticas, nas suas técnicas e nos seus conceitos. Ok? Boa semana para vocês, tudo de bom, um grande abraço e vamos lá, trabalhar.